Teresina, a única capital do Nordeste que não fica no litoral. A Mesopotâmia brasileira, abraçada por 2 rios, a cidade do calor, do humor e da culinária única. Mas por trás do cartão postal existe uma cidade de contradições brutais. Se você está pensando em se mudar para lá, a pergunta é uma só: vale a pena morar em Teresina? E eu já vou te dar o veredito curto, ele é um paradoxo. Teresina é surpreendentemente boa em te dar uma educação de qualidade e acesso à saúde, mas ela falha miseravelmente em te dar segurança, um bom salário e, pasmem, saneamento básico. Fica comigo porque a gente vai mergulhar nas contas da prefeitura e também descobrir um rombo de 400 milhões de reais, e isso explica porque a cidade parece estar enxugando gelo com seu dinheiro. Vamos começar pelo que Teresina faz de melhor, e surpreendentemente é cuidar de gente. Peguem a educação. Os dados do IDEB de 2023 mostram que a rede pública da cidade é um ponto fora da curva. Nos anos iniciais, a nota é de 6,4, bem acima da média nacional de 5,7. E aqui vale um ponto bem importante. Entre 2013 e 2019, Teresina deu um salto enorme e invejável na qualidade do ensino, chegando na rede municipal passar dos 7 pontos, uma escala de 0 a 10. Entre 2019 e o último IDEB, a cidade caiu bastante sua nota, mas mesmo assim, as escolas municipais são superiores às estaduais em notas do IDEB no fundamental inicial. Nos anos finais do ensino fundamental, 5,7, um ponto inteiro acima da média do Brasil, que era de 4,7. As escolas municipais seguem o mesmo panorama do ciclo inicial. Mostra que Teresina teve resultados muito bons pelo menos até 2019, superando com folga muitas cidades do sul e do sudeste. Alguma coisa aconteceu na cidade que alavancou bastante a qualidade do ensino. E no ensino médio a nota é de 4,6, superando a média nacional de 4,1, lembrando que o ensino médio é administrado pelo governo estadual. O crescimento foi um pouco mais modesto do que a municipal, porém vem melhorando e está um pouco acima da média. Isso significa que na teoria seu filho terá acesso a uma das melhores redes públicas de ensino entre as capitais. O que precisa ficar de olho é que até 2021 os gastos em educação eram bem menores e mostraram bons resultados. Porém o investimento quase que dobrou. Precisamos ver se ainda terá bons resultados, porque como parece, não é só mais investimento que pesa, e sim a qualidade e como é investido. E isso é uma lição para muitos que falam que falta educação no Nordeste. Então toma essa. Teresina teve um resultado até 2019 que muitas cidades do Sul e Sudeste não passaram nem perto. Agora a saúde é aqui que vem outra surpresa. Teresina tem 94 unidades básicas de saúde. No cenário ideal, precisaria de 75, ou seja, a cidade tem um superávit de quase 19 postos de saúde. UBSs, os famosos postinhos de saúde, são o investimento mais importante de uma cidade. Ela previne, trata doenças, faz o acompanhamento e é a porta de entrada para tratamentos e exames no SUS. Se nenhuma UBS tivesse o Programa de Saúde da Família, precisaria de 51 e ela tem 94. Se todas as UBS tivessem Saúde da Família, que é um tratamento mais completo, precisaria de 76. Isso é raríssimo no Brasil. Significa que na teoria, mais facilidade para marcar consultas, melhor acompanhamento preventivo e menos gente lotando as UPAs e hospitais. Sei que você diria que outros indicadores também compõem para saber a qualidade de saúde na cidade, mas dentro das ferramentas e dados que eu tenho acesso, as UBS são as informações que eu consigo padronizar e analisar. Se uma cidade não tem o mínimo de UBS necessária, todo o sistema de saúde não vai funcionar. Agora, se faltam médicos, remédios e coisas do tipo, só a prefeitura pode informar. E não é à toa, a cidade gasta 32% do seu orçamento com saúde e saneamento, aproximadamente 1,5 bilhões de reais. Com educação e saúde de primeira, Teresina parece o lugar perfeito para se viver. Mas, de que adianta um telhado forte se a fundação da casa está podre? Como você pode ver, a cidade tem dinheiro, porém, talvez não por tanto tempo, e é o que vai impactar na sua vida e na decisão de morar. Agora vamos para a realidade nua e crua. Segurança. A taxa de homicídios estimados em Teresina em 2023 foi de 30,5 por 100 mil habitantes. A média do Piauí é 22,2
a média do Brasil é 23. Teresina é significativamente mais violenta que o seu próprio estado e que o país. E por quê? Talvez porque a prefeitura gasta apenas 0,01% do seu orçamento com segurança pública. Tá, eu sei que você vai dizer que quem investe na segurança é o governo do estado, mas a prefeitura gastar R$250 mil em segurança é tirar com a cara da população da cidade que anda assustada e com medo da violência. Isso não é um gasto, é uma piada, é um abandono, mas a tragédia não para por aí. Vamos falar de esgoto. Segundo o censo de 2022, apenas 40% dos domicílios em Teresina têm esgoto encanado. 40% em uma capital com quase 1 milhão de habitantes. 60% da população joga seus dejetos em fossas ou pior, direto no ambiente. Isso é uma catástrofe de saúde pública. Causa doenças, contamina os rios que abraçam a cidade e gera um custo gigantesco para o próprio sistema de saúde que eles se orgulham de ter. É o perfeito exemplo de enxugar gelo. A cidade te dá um postinho de saúde para tratar a doença que ela mesma te causa por não tratar o esgoto. É insano. Pelo menos, água encanada e coleta de lixo tem bons números. Mas o bolso compensa esses riscos? Vamos falar de trabalho. Teresina é uma cidade número 1 em densidade de emprego no Piauí. Parece ótimo, né? Mas é a clássica armadilha do peixe grande em lago pequeno. No ranking nacional, ela fica na modesta posição 503. Enquanto no estado ela é top 1, no Brasil ela fica na posição melhor que 91% das cidades brasileiras. A densidade de emprego na cidade é de 37%. Significa que para cada 100 pessoas que moram na cidade, existem 37 postos de trabalhos formais. Uma capital estar na posição 503 no Brasil diz muito sobre a real situação de muitos estados brasileiros. E o salário reflete isso. A média em Teresina é de R$ 3.208,06, enquanto a média nacional R$ 3.542,19. Você ganha quase 10% a menos para viver em Teresina do que a média do trabalhador brasileiro. Como já falei várias vezes em vídeos, na minha visão, capitais têm que ter bons desempenhos, tanto em emprego quanto em um salário médio. E agora, a raiz de todos os problemas, as finanças da prefeitura. Em 2023, a cidade teve um saldo orçamentário negativo de R$ 400 milhões. A cidade está operando no cheque especial. Com um rombo desse, como você espera que ela invista bilhões para resolver o problema crônico do saneamento? Não tem como. A cidade também depende massivamente de repasses federais e estaduais para sobreviver. Quase o dobro da sua arrecadação vem de fora. Ela não gera riquezas próprias na mesma proporção. É uma cidade com um telhado bonito, uma fundação problemática onde a gestão pública gasta demais e prejudica o desempenho da cidade. A cidade gasta quase metade dos gastos só com pessoal em cargos sociais. Isso demonstra um gasto de mais de 2,2 bilhões em uma máquina pública bem robusta e que engole boa parte do dinheiro gasto na cidade. Isso talvez explique porque a cidade só fecha as contas no vermelho e vive endividada. Teresina te oferece escola boa e posto de saúde. Em troca, você vive numa cidade perigosa, com esgoto a céu aberto, com poucas chances de ganhar um bom salário e governada por uma prefeitura financeiramente quebrada. Como alguém toma uma decisão em um cenário desse? Na prática, morar em Teresina é fazer uma aposta de altíssimo risco. Pensa numa família, eles ficam aliviados por não precisarem pagar uma escola particular cara, já que a pública é de boa qualidade. Elas conseguem marcar pediatra para os filhos na UBS sem esperar meses. Parece ótimo. Mas essa mesma família não pode deixar os filhos brincarem na rua por medo da violência. Eles vivem com o risco constante de doenças por causa da falta de saneamento. O chefe da família sabe que seu potencial de crescimento na carreira é limitado e que provavelmente nunca terá um salário alto. A economia com a escola vai embora com remédios, com grades na janela e com a falta de perspectiva financeira. É uma troca brutal. Você troca segurança, infraestrutura e prosperidade por serviços sociais de qualidade. O problema é que um não deveria excluir o outro. Uma cidade funcional precisa entregar tudo. Se você ainda está considerando Teresina, você precisa fazer um test drive como nunca. E não é só visitar os pontos turísticos. Vá para os bairros, converse com os moradores, pergunte sobre segurança, sobre o cheiro do esgoto na época de chuva, sinta a realidade. Para facilitar essa imersão,
deixamos um link de afiliado na descrição para você pesquisar hospedagens. Você não paga a mais por isso e ajuda o canal a continuar fazendo essas investigações. Veja se o bônus da educação e saúde compensa o ônus de todo o resto. Morar em Teresina hoje, infelizmente, não vale a pena para a maioria das pessoas. A cidade é um paradoxo que não sustenta. Ela oferece benefícios importantes como educação e, em teoria, saúde, mas os custos escondidos na falta de segurança, na infraestrutura precária e na economia fraca são altos demais. Mas como sempre falo, as pessoas elas não escolhem as cidades por números e qual a melhor, e sim por fatores emocionais, proximidades com famílias e amigos, raiz e principalmente pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Teresina tem um potencial incrível, uma população resiliente, uma cultura rica e uma localização estratégica. Mas enquanto a gestão não arrumar a fundação, vai continuar sendo uma cidade que promete muito no papel e entrega uma realidade dura na prática. E a pergunta final que eu deixo para você: você aceitaria morar em Teresina? Deixe seu comentário, a visão de quem mora ou já morou em Teresina também é fundamental para essa discussão. Dê uma olhada nesse vídeo aqui do lado que eu fiz para você. Te vejo lá.